Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que estreou nessa quarta-feira, dia 15, nos cinemas. Eu já tinha trazido um vídeo aqui sem spoilers, então caso você não tenha assistido ao filme ou ao vídeo, não deixa de conferir. Mas caso você já tenha assistido, vamos conversar bastante aqui. Eu quero falar sobre algumas simbologias, alguns desenvolvimentos que o filme teve, bem aprofundado, do jeito que eu sei que vocês gostam. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers, então fica aí avisado. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nesse filme a gente acompanha a origem do presidente Snow e a história majoritariamente é contada no 10º Jogos Vorazes, quando eles estavam desesperados por audiência, então eles precisavam fazer coisas diferentes para que as pessoas voltassem a ter interesse nos Jogos Vorazes e ser o que é, né, do que a gente já viu na franquia original ali de 2012 em diante. E lógico também entender, né, quem é o presidente de Pandem. Como eu tinha comentado na minha análise sem spoilers, né, ele é um filme bem longo, ele tem aí suas 2 horas e 45, mas eu acho que ele é um filme que ele te prende. Tem sim alguns momentos que eles acabam se prolongando aqui ao longo do filme, principalmente depois que a gente acompanha, né, o término desse jogo voraz, mas ainda assim eu cheguei a assistir o filme uma segunda vez e ele conseguiu me prender tanto quanto da primeira, e eu também comecei a reparar o que eu senti mais desse prolongamento, sendo que honestamente essa segunda parte do filme, né, que eu até tinha comentado que super daria para ser um filme dividido em 2 partes, na realidade a segunda ela tem muitos eventos, muitas reviravoltas aí pro personagem e no final ela é bem direto ao ponto, mas de fato, né, um momento dos Jogos Vorazes a gente acaba tendo uma dinâmica um pouco maior, né, das relações dos personagens ou até mesmo do Snow ali, né, na capital. E como eu falei, né, o filme eu acho que ele daria sim para ser em 2 partes, mas ao mesmo tempo eu gosto muito como ele é feito em uma parte, por mais que seja um filme longo, eu acho que ele conta o essencial da história pra gente entender, principalmente o Snow, entender as origens, né, de vários aspectos de Jogos Vorazes, da franquia, do que a gente já conhece. E eu acho que se dividisse também, ele seria um filme que na primeira parte ia passar um pano enorme pro Snow, por mais que eles construam pequenos momentos já no início, por exemplo, a morte do menino, né, que é a primeira pessoa que o Snow mata, ele fala muito sobre essa relação de poder que ele sentiu. Então ali você já começa a ver uma construção de quem ele viria a se tornar no final, não é uma construção à toa. Vai ter um momento aqui do vídeo que eu vou falar especificamente do Snow, até pra gente falar sobre o final. Será que a Lucy morreu por ele realmente? Enfim, mas o que eu quero dizer é que eu gosto muito que ele é um filme, até porque a gente já viu, né, em Hollywood todas as vezes que eles tentaram se aproveitar do público, né, de alguma forma para ter mais bilheteria, né, então fazer aí as divisões dos filmes. No final das contas a gente vê a precarização de algumas obras que claramente era para ter sido tudo em um filme, no máximo 2, sabe? E eu acho que aqui ele se propõe em contar uma boa história. E que boa história, gente! É cheio de detalhes e eu gosto principalmente porque eu acho que mesmo para quem não leu os livros, ele acaba trazendo muitas coisas que a gente já tinha visto nos filmes, né? Então, por exemplo, até mesmo a relação dos pássaros ali no final é algo que já é mais aprofundado nos filmes. Os pássaros, especificamente, eles têm uma simbologia muito grande. Na realidade, eu gosto muito como o filme, né, ele trabalha muito essas simbologias dos pássaros e das serpentes, como esses elementos eles vêm aí ao longo do filme, seja naquele tubo de cobras ou até mesmo como a Lucy ela acabava domando bem as cobras, os pássaros também, tanto na questão ali da gravação, mas também do enlouquecimento ali do final do Snow, é sempre muito presente narrativamente também, pra gente inclusive ter um entendimento do final aí do filme. Mas eu preciso dizer que pra mim foi muito satisfatório a gente ver as diferenças, né, dos Jogos Vorazes ali, o 10º, né, comparado ao 74, que a Katniss participava ali, né, a gente vê que é uma precarização enorme, a arena, ela é muito mais simplificada, já nos Jogos Vorazes as arenas, né, elas são grandes cenários, então tinha floresta, né, tinha praia e etc, e aqui é de fato uma arena ali, e tem toda a questão do drone. Gente, o Flickerman, né, que a gente vê que foi algo contínuo de família, né, até os Jogos Vorazes 74, cara, que timing maravilhoso dele. E é interessante porque ele tem algumas falas que elas são, não é constrangedora a palavra certa, mas tipo assim, você sabe que é um absurdo, sabe, mas você tá rindo ali, às vezes de nervoso, às vezes porque realmente é muito engraçado, sabe?
a forma como ele vem é realmente muito interessante, principalmente quando a gente tem toda essa mensagem, né, da capital, ou até mesmo como o próprio Highbottom fala ali no final, né, você mostrou como as pessoas estão dispostas a pagar qualquer coisa por um bom show. Então ver a construção do seu início, pra mim, foi realmente muito interessante. E não só, né, também as canções que a gente vê ali, a Lucy Gray, principalmente a música da Hanging Tree, né, que foi algo muito simbólico, muito forte no filme A Esperança, parte 1 e parte 2. Além, né, de toda a questão dos Jogos Vorazes, né, como a capital trata os distritos, aqui a gente tem a grande simbologia do que são os Jogos Vorazes, o que ele representa, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem um contexto de guerra muito presente, ainda se faz presente, e principalmente é interessante a gente ver como a construção de alguns distritos elas se fortalecem. Por exemplo, ali nos Jogos Vorazes de 2012, né, a gente tinha a Rue, que foi o grande simbolismo, né, até mesmo para o Distrito 11 fortalecer a imagem que era a Katniss, a forma que ela foi vista, mas o Distrito 11 ele vem muito como a grande resistência, e aqui a gente tem um entendimento um pouco mais aprofundado, né, toda aquela cena simbólica da bandeira, né, eu acho que eles constroem de forma formidável, e eu acho que dá uma importância até maior ainda do que a gente viu lá na frente nos filmes, né, anteriores, e lógico também toda a questão social que sempre foi muito presente nas obras, né, da Suzanne Collins, mostrando a precarização dos distritos, né, onde supostamente a capital deveria cuidar dos distritos, mas como eles estão passando fome, como os reflexos da guerra são muito presentes e como, né, a gente vê um autoritarismo. As cenas da árvore, inclusive, elas me lembraram muito o que a gente já tinha visto, por exemplo, em The Last of Us, com a Fedra, né, que supostamente é para trazer um controle ali, mas ainda assim é muito autoritário, então qualquer desvio você acaba sendo penitenciado. A própria indignação ali dos sejanos, quando eles se tornam pacificadores, o cara que morre, né, no final era só porque ele estava envolvido ali com a resistência, mas não que essencialmente ele tinha matado aquela pessoa. Então a gente vê muitas dessas discussões, inclusive alguém como os sejanos, né, que é da capital, que tem uma posição de privilégio e vê os absurdos, não concorda com aqueles absurdos. Mas eu tenho que dizer aqui, viu, gente, eu já tinha comentado no meu vídeo sem spoilers que eu tenho algumas ressalvas com os sejanos. Eu preciso dizer, você estava completamente certo, meu filho, é realmente um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, tinham aspectos ali que o Snow falava pra ele. Eu sei que o Snow, ele também estava muito nas suas questões pessoais, nos seus interesses próprios, mas ele dizia coisas que também estavam na sua razão, até porque os sejanos, ele tinha uma falta de entendimento muito grande, porque o Snow, pelo menos no filme, né, a forma que eles mostram, ele não essencialmente falava pra ele deixar de fazer as coisas, o que ele falava era pra ele ser mais esperto. Então, muito ali, né, do primeiro momento, até mesmo, antes dele se tornar pacificador, e a gente vê, né, para ele se tornar pacificador, foi um pedido dele para os pais, ele não essencialmente precisava estar ali, ele não estava sendo punido, os pais até pagaram ali uma fortuna para que ele não fosse punido, e estar ali com os pacificadores, e inclusive estar no Distrito 12 com o Snow, foi uma escolha dele, né, mas creio eu que se ele quisesse continuar na capital, ele conseguiria, mas no primeiro momento, né, o que eu via muito, na minha percepção, é que o Snow falava que ele devia ser mais esperto, e principalmente já que ele tinha esses privilégios, fazer isso do topo, né? Ele numa posição de poder, ele poderia ter tido um cargo importante e ter feito modificações a partir desse cargo, ao invés de, por exemplo, estar ali junto com a revolução. E os sejanos, para mim, ele tem muito uma atitude de playboy revolucionário que não compreende realmente aquela situação que aquelas pessoas se encontram. E eu acho que o que é muito simbólico que o filme traz ali é justamente o momento, né, ali da morte da Mayfair, porque ele fica todo indignado, falava, ninguém ia se machucar, não ia ter armas, e é óbvio que teria. Então ele meio que até acaba sendo um peão, né, no meio disso tudo, e justamente por quê? Pela falta de compreensão daquelas pessoas, do que aquelas pessoas vivenciam diariamente. É lógico que as pessoas querem sangue, elas foram deixadas na pobreza ali pela capital, e o momento da morte dele diz muito, né, ele chamando pela sua mãe, ou até aquele momento que ele sai da arena, né, ele abraçando a mãe, falando mamãezinha e tal. Então ele é um personagem que, assim, por favor, não me entendam mal, ele está completamente correto na sua indignação, ele só não foi esperto o suficiente para entender seus privilégios e fazer mudanças reais. Para mim, ele é muito mais uma pessoa que atrapalha do que de fato
fato ajuda na causa. E o Snow, ele tinha sua razão, né, quando ele falava, as pessoas sabem que eu sou seu amigo, porque ele vivenciou isso ali na arena também, né? Quando a Gal foi pedir ajuda, ela não foi pedir para os pais dele, foi pedir para o Snow. Eles sabiam a forma que eles estavam associados e eles com certeza iriam falar, impossível que o Snow não soubesse, já que esse menino fez questão de ir pro Distrito 12 com ele. Então ele também não tá completamente errado em tentar orientar de forma esperta, até porque o Snow, né, a gente vê, né, quando o próprio Sejanus fala, ele é muito esperto, ele tá sempre observando os outros em silêncio. O Snow aqui, né, a gente vê uma construção do personagem desde o início, porque, por exemplo, ali no colégio, ele fingia que ele não era pobre, né, então, por exemplo, ele ia pra escola e aí alguém percebia que ele tava suado, ele falava, a gente dispensou o motorista hoje, ou até mesmo, né, os momentos de fome, ele fala ali pra Tigris guardar a comida pra avó, mas ele tá passando fome na escola, ou também não quer comer na frente das pessoas para as pessoas não perceberem que ele tá passando fome, a ponto da Lucy perceber, quando ele leva a comida ali pra ela, né, ela percebe que ele tá olhando o biscoito. Então é muito interessante como o filme ele traz essas minúcias aqui, e eu acho que o Snow, ele é um personagem diferente dos Sejanus, que apesar de ter vivido na capital, ele sentiu o que a capital pode fazer, né, porque pensa, ele tinha um pai que ele era um governador, tava numa posição de poder e a família ali passando fome, o próprio Highbottom fazendo questão de que a família ela iria se dar mal. E aí eu até retorno a algo que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, que eu senti uma pequena falta, mas eu acho que eles constroem muito bem aqui de qualquer forma, trazendo esse aspecto da pobreza da família, mas no livro especificamente tem uma passagem que até fala que eles perdendo ali a casa, isso seria um baque muito grande para a avó dele, que ela inclusive poderia morrer ali de desgosto, porque a casa era até então a última coisa que eles tinham. Mas como eu falei, eles constroem isso. Eu acho que perder, né, sua casa por si só já é uma tragédia anunciada, e a gente vê, né, como a família tem um peso grande ali pro Snow, para ele querer voltar para a capital, para ele querer proteger, tanto que no momento que ele mata ali, né, a filha do prefeito, a única ponta solta realmente é a arma, né? E a Lucy, como ela mesma fala, porque ela sabia quem tinha matado ela, né? E creio eu, se não fosse por isso, ele teria sim retornado ali pra capital, porque era o que ele queria. Inclusive, né, falando de forma mais aprofundada sobre o Snow, eu acho que ele é um personagem muito bem construído. A gente assiste ao filme sabendo a perspectiva em quem ele se tornou. Ele era o presidente Snow dos filmes que a gente conhecia. Aqui a gente vê o desenvolvimento, como chegou até lá. E eu acho extremamente interessante, eu já tinha falado na minha análise sem spoilers, eu particularmente adoro o filme de origem do vilão, e eu acho que o filme aqui, ele também traz muito bem as discussões quando eles estão falando sobre pessoas boas. E é interessante a gente observar que o Snow, né, por mais que ele seja bem relacionado, tipo, ele tá com as pessoas certas na escola, ao mesmo tempo ele também é amigo dos Sejanus, que é uma família extremamente rica, é a família Plint, né, que inclusive ele tinha o interesse ali na bolsa, as motivações dele também, por exemplo, de ir na arena e catar ele, né, também vem muito desse entorno, mas é interessante a gente observar as pessoas que de fato estão do lado dele, até pra gente compreender como o filme trabalha essas mudanças características dele. Então, por exemplo, no momento que ele se machuca ali na arena, né, as únicas pessoas que estão com ele são a Tigris e os Sejanus, são pessoas que realmente gostam dele, o que torna mais difícil ainda a morte dos Sejanus, mas a gente já vai chegar lá. Mas o filme, ele acaba trazendo muito, principalmente nessas figuras femininas para ele, como é a Tigris, como é a Lucy. Elas acabam trazendo muito essa discussão do que é bondade, e a Tigris, ela reforça por diversas vezes que tem sim como as pessoas serem boas. E já a Lucy, né, ela fala em determinado momento que todo mundo nasce bom, mas que algumas pessoas passam a linha em determinado momento. E pra mim, a linha do Snow é justamente quando ele mata, tem a sua primeira morte, né, que é o menino do distrito. Tanto que ele descreve a morte dele como: eu até que gostei, eu senti certo poder. Então ele entende essa relação de poder, né? A própria Gal, ela até, quando ela tá descrevendo, né, a gente vê qual que é a nossa verdadeira essência quando a gente é colocado à prova, e ele até acha que tá falando da galera do distrito, tipo, mas eles não têm escolha.
E ela fala, mas eu não tava falando de ninguém do distrito, eu tava falando de você. E de fato ali, né, ele não essencialmente precisava ter matado aquele menino, mas ele escolheu matar, ele escolheu ir até o fim. Ele podia só ter atrasado ali aquele menino. Então, pra mim, essa é a passagem de linha. Por isso que a gente, inclusive, vê, né, que nas obras da Suzanne Collins, as protagonistas femininas dela nunca passam realmente essa linha. Elas só fazem isso numa extrema necessidade. Por exemplo, a Katniss, ela mata uma pessoa em Jogos Vorazes, mas ela tava numa situação total de perigo, e é até o que acarreta a morte ali da Rue, e é algo que vem forte com ela, é algo que assombra ela, eles trabalham isso. E já que a Lucy, né, vem com aquela relação do veneno, que ela mata a menina do Distrito 11, não era pra ser ela, era pra ser uma das pessoas, mas nunca diretamente. E é muito interessante, inclusive, como a Lucy, né, ela é uma personagem completamente diferente da Katniss. A Katniss, ela sempre foi muito descrita como uma pessoa que não era muito fácil de se relacionar, ela tava ali mal-humorada, ela fez as coisas que fez, ou se mostrou ali na TV dentro das necessidades, seja porque a família estava sendo ameaçada, ou porque ela realmente precisava ali dos patrocinadores e tudo mais, mas ela não queria viver para aquilo. Já a Lucy, é interessante como foi construída essa persona aqui dela, que ela vem bem realmente como aquelas artistas de bar, sabe aquelas pessoas que você fala assim, artista, então tipo, ela já tinha uma malemolência ali com a câmera, ela pra mim representa muito tipo aqueles artistas dos anos 50, coisa assim, até na forma de cantar ali no bar, sabe? A escolha da Rachel Zegler, pra mim, foi uma das melhores escolhas pra esse filme. Essa mulher, ela tem uma voz incrível, e eu gosto que a gente tem uma personagem completamente diferente do que a gente tinha ali da Katniss. Ela tinha o seu coração bom, mas ela era realmente já, né, dessa classe artística, que acaba sendo uma relação até de sorte, né, que o Highbottom, ele claramente boicota ali o Snow, dando a menina magrela 12, e é ela que salva ali, né, os Jogos Vorazes, tem apresentação, enfim. Mas aí, retornando, né, esse raciocínio sobre bondade, o Snow, ele passa essa linha. Então a gente vê como cada morte representa uma evolução do que ele vai se tornar até o final. Então, quando a gente tem ali a morte do prefeito, ali ele também tá só querendo salvar a própria pele, tá querendo salvar a Lucy, e é um ponto de virada porque ele fala assim, bom, agora eu não posso voltar pra capital e é isso que eu tenho. Até porque, por mais que tenha sido uma morte elas por elas, ainda assim é a filha do prefeito, então é muito significativo. Ele mesmo fala, né, não importa em qual distrito que eu esteja, essa morte eu vou ser enforcado. E a gente vê como as mortes elas vão se intensificando. Então, por exemplo, entregar os Sejanos já é uma tremenda traição. É o único amigo que ele realmente tinha, a ponto dele mesmo não conseguir admitir, né? Quando a Lucy ela questiona qual que seria a terceira morte, ele fala, é a mim mesmo, é o meu antigo eu. Mas ali você já vê o quanto que ele vendeu da sua própria alma, né? Dentro do que ele buscava. E já a Lucy era o seu grande amor, era o que ele tinha ali supostamente, mas também era a resolução para a vida que ele realmente queria, que no caso era retornar para a capital, que era ter poder. O que leva a gente, né, à pergunta: a Lucy Gray realmente morreu? Eu acho que essa cena, ela é muito simbólica. Eu acho que pra mim ela responde bem que sim, que ela morreu. Até o próprio Highbottom, né, depois questiona, fala assim, ela sumiu, dizem que o prefeito matou por causa da filha dele, mas não se sabe, é um grande mistério. E é até interessante, né, porque ela mesma se referencia dela mesma, quando ela tem aquela canção, no momento que eles estão no lago, ela canta uma música sobre a Lucy Gray, e o Snow questiona ela, fala, o que aconteceu com a Lucy Gray? E ela fala assim, esse é o grande mistério, querido. E de fato eles constroem esse grande mistério. Mas pra mim, eu sinto que o filme responde sim que ele matou, né? Ele até pega ali o brinco dela, mas a construção da cena, eu acho que ela é bem subjetiva, né? Tanto naquela relação do pano, se ela de fato boicotou ele para que a cobra mordesse, muito desse momento vem de um surto dele, da forma que ele entende, né? Que nem ela falou assim, eu sou uma ponta solta. Isso bate muito assim nele de tipo, meu Deus, ela vai me entregar, sabe? Eu não posso confiar nessa mulher. E ela já tinha falado ali, se você pode confiar em alguém, é em mim. E ali dentro do surto dele, né, é um surto crescente, e por isso que é tão intensa
a cena dos pássaros, né? Ali a gente vê os tordos, né? Os Mockingjay. Eu não sei se vocês lembram, mas no segundo filme, né? Os próprios Jogos Vorazes, eles utilizam desses pássaros para determinado momento trazer uma loucura, né? Aí tem até a Katniss e o personagem do Sam Claflin, né? Que eles ficam ali todos surtados. Eles falam, não, mas para ter a voz eles precisam das pessoas, então eles estão aqui em algum lugar, que é diferente do pássaro, né, da gravação que reproduz. Na verdade, o tordo, né, ele é a representação de uma má formação ali de acasalamento de pássaros. Então quando a gente chega ali no final, né, e a gente vê inclusive que ele atirou na Lucy e ele tá atirando nos pássaros, né, ali ele já tá no seu surto máximo. É como se eles mostrassem o ápice desse surto dele. Antes ele já tava, mas ali é o ápice, é o momento de transformação dele. Esses pássaros, eles representam justamente essa loucura internalizada da cabeça do Snow, de achar ali que a Lucy iria entregar ele, ainda mais, né, tendo em vista de todos esses momentos da jornada, dele fazer coisas que ele achava que ia se dar bem e sempre dá algum problema, né? Então, por exemplo, ele era um ótimo aluno, aí já não tinha mais a bolsa, ia ter que fazer a parte de mentoria dos Jogos Vorazes. Aí ele faz a mentoria, ganha, e aí ele é mandado pro Distrito 8, né? Ele pede pra ir pro 12 por causa da Lucy, que era a única coisa que ele tinha no final das contas. E no final foi tudo um teste, uma manipulação ali da Doutora Gal, mas trazendo a transformação desse Snow que a gente conhece. E é muito interessante, aí eu retorno sobre as referências, né, da própria Tigris e da Lucy, porque a Tigris, ela fala que ela não tinha muito contato com o pai do Snow, mas que ela lembrava muito do olhar, e que era um olhar de uma pessoa que tinha muito ódio. E é muito legal acompanhar essa relação do Snow com a Tigris, porque ela sempre é uma pessoa que aconselhava ele, que puxava ele pro bem, né, dava boas orientações e ele ouvia, né. Então, por exemplo, quando ele tava ali com a Lucy, eu preciso confessar que, sabendo que ele era o Snow, né, eu até falei assim, meu Deus, ele tá enganando ela, ele vai dar um troco nela, e no final ele se apaixona. Inclusive, acho que a sinergia dos dois funciona tão bem quanto a Katniss e o Peter, sabe? É uma química que você vê ali claramente, mas eu já tava sempre assim, ai, vai dar merda, ai, vai dar merda, assistindo, sabe? E aí, quando a gente vê, né, ele ali na sua máxima transformação, ela fala, você está justamente como seu pai. E a gente vê ela olhando assim no olho dele, ou seja, ela só via ódio. E é interessante principalmente pelo que o Highbottom tinha falado ali anteriormente, sobre como ele tinha muitas similaridades com o pai, que o pai teve ali a ideia dos Jogos Vorazes e que ele mesmo não suportou porque era absurda essa ideia. É até interessante ele falar como foi a origem, né? Ele fala assim, eu tava bêbado e foi como uma brincadeira. E é muito louco a gente ver, né, que as brincadeiras de quem tá fazendo escolhas ali, no final só gera sofrimento pra pobreza. E outro aspecto que eu acho que é muito importante, né, a gente ressaltar aqui, é a relação dos pais ali no Snow, né, tanto na representação simbólica do que era de cada um, né, o lenço do pai dele, com as iniciais do pai dele, por isso ele foi pego, e também a caixinha da mãe, né, com o negócio de rato. Mesmo eles não estando lá presentes, eles estão presentes na formação de quem se torna o Snow. Então é muito interessante como os pais, eles acabam vindo nessa discussão, e é interessante principalmente quando a gente tem o paralelo do próprio Snow com a Lucy, né? A Lucy, ela fala, você é órfã como eu, e ela tava numa situação de pobreza muito maior, e ainda assim ela tem sua bondade, ainda assim ela vê a beleza na vida, ela tá ali com seu bando e tudo mais, fazendo sua música. É por isso que eu acho que o filme também deixa claro, não tem justificativa o que o Snow faz, você consegue compreender o que levou, o que aconteceu com ele, mas quando a gente tem alguém como a Lucy numa situação pior ainda, e ela consegue ver de certa forma a beleza da vida, né, fica complicado pro Snow, não tem como defender. Mas ainda sobre os pais, né, também gostei, porque a gente viu o Snow ali com a Rosa, e a gente vê que essa Rosa, ela tem grandes representações, tanto ali pra Lucy, né, eu acho que a Lucy e o Snow, eles funcionam como paralelos muito equivalentes em vários momentos, mas também a representação da mãe dele, da própria avó, né, que ainda plantava rosas mesmo na escassez, mas como a rosa e o cheiro, né, lembrava ela, tanto que no lencinho, né, no paninho,
ela fala, ainda tem cheiro de rosas. Então eu acho que eles trabalham esse protagonista de maneira muito aprofundada, não só na história que a gente está acompanhando, mas nessas pequenas simbologias, os significados de cada morte, o que elas representam. O Highbottom ali, né, que seria a sua quinta morte, ele já não é nada, o Snow, ele já tá matando deliberadamente, mas também, né, é a sua vingança, tanto pelo que ele causou na sua família, mas também o que ele causou para ele mesmo, né? A gente via como o Highbottom intervia, né, no destino do Snow de uma forma geral, assim como no destino da sua família. Por outro lado, né, a gente tem aqui o reitor, mas a gente também tem uma influência ruim pro Snow, que é a doutora Gao, né? Gente, primeiro eu tenho que dizer, Viola Davis tá maravilhosa. Ela é aquele tipo de ruindade que é tipo assim, briguem por mim, eu adoro ver isso, ela vai estar ali com a pipoquinha e rindo disso, uma pessoa extremamente manipuladora. Eu acho que para quem assistiu aos filmes anteriores, viu o que o Snow fez ali, entende o quanto dessa influência ele captou, porque aqui a gente não chega num momento tipo assim, até o momento que ele se torna presidente, a gente vê a jornada que leva ele a voltar para um caminho de poder até se tornar presidente. Então a gente consegue ver na doutora Gao uma grande influência de quem tornou, né, o presidente Snow. Ela até fala por diversas vezes, você vai ser meu pupilo, né, quando ela fala sobre ele ir para a universidade. A gente vê ali na manipulação, né, como ela machuca os outros estudantes, ela fala, era uma gripe. Então a gente vê como ela também, dentro desse papel de importância que ela tem, ela conseguia também manipular internamente, porque no final, né, o filme ele fala muito sobre como tudo é política, seja na forma que a capital faz as coisas, seja nas diferentes classes sociais, seja da forma que os ricos, né, eles estão rindo ali dos pobres, morrendo na arena, inclusive como eles estão escolhendo o destino dessas pessoas, ao mesmo tempo a revolução formando dessa opressão, né, e aí também de novo, né, a relação do Snow, ele foi oprimido, ele tem a compreensão, acho que ele é um dos personagens que mais tem compreensão do que é os Jogos Vorazes, e por isso tem tanta importância de quando a doutora Gao falava, o que é os Jogos Vorazes para você? Ele fala, o mundo é uma grande arena, então o Snow ele seria um sobrevivente ali, né, desse grande mundo, mas ao mesmo tempo o quão disposto você tá para simplesmente, né, conseguir aquilo que quer. No caso, o Snow ficou uma pessoa completamente sem alma, completamente sem amor e obviamente completamente sem caráter. Ele conseguiu o que ele queria, mas a que custo? O custo de vidas, né? E pior, né? Sem peso algum nessa consciência. E assim, gente, é tão bizarro, né? Como eles deixam escancarado, né? Chega a ser medonho, né? Quando as pessoas entram ali na arena e aí tem aquele enjoy the show. É muito sádico, sabe? É meio bizarrinho. E por isso quando ele fala, né? O mundo é uma grande arena, a gente tem que lembrar quem a gente é. De fato, se você é uma pessoa boa, né, na sua essência, essas situações, elas vão lembrar como que você vai lidar. Por isso que eu falo, né, como a Lucy e eles são paralelos equivalentes em alguns sentidos, mas vê como é diferente as escolhas dele. A Lucy, ela não queria matar. Ele mata e ele tem uma sensação de poder. Então, no final, né, a arena, a vivência dele, lembrou quem ele é. E a gente sabe muito bem quem é Snow, né, na fila do pão. Ou melhor, né, Presidente Snow, ou como a própria Tigris fala, o ódio ali nos olhos, assim como seu pai. Eu poderia ficar horas aqui falando, analisando somente o Snow, sabe? Eu acho que é muito bem escrito, eu acho que a adaptação ela conseguiu trazer muito bem essas profundidades do personagem, essa densidade do personagem, a ponto de você sim compreender momentos dele, mas ao mesmo tempo você também vê que ele passou essa linha, ainda mais numa discussão que o filme traz, né? Jogos Vorazes sempre trouxe muito presente nessa relação da capital, dos distritos, principalmente, né, sobre como o governo deveria ajudar o povo e o povo não essencialmente é ajudado, o povo ele é simplesmente jogado. Por mais que não tenha mais livro, eu acho que eles têm muita margem para trazer história. Dito tudo isso, eu não poderia estar mais feliz. Como eu falei, eu ficaria horas fazendo análise aqui do Snow. Eu acho que esse filme, ele é bem profundo nos seus significados, nas suas simbologias. Eu acho que ele traz um entendimento maior sobre esse universo que é Jogos Vorazes. Ele traz a origem
de várias coisas que a gente já tinha visto nos filmes e aqui acaba ficando mais clara a forma como eles desenvolvem. Eu acho que ele é sim um filme longo, mas ele se faz necessário ser longo. Ele é um filme que não me deu vontade, eu nem lembrei na realidade de ir no banheiro, de tanto que ele me prendeu. Ele é um filme que é complexo, sempre quando a gente tem discussões sobre a sociedade, são discussões complexas, e por isso que eu falo que eu gosto de filme de origem de vilão, porque você consegue compreender, você não precisa concordar. Eu não concordo com as atitudes do Snow, mas você consegue entender o que levou a ele. E sem falar que eu achei o filme também muito bem produzido, sabe? A qualidade de produção desse filme tá realmente impecável. Eu gosto muito, né, de como eles trazem essa estética antiga, até ali nas TVs, né, ou até mesmo na construção ali da Lucy, como eu tinha comentado. Eu acho que a estética do filme, ela tá muito bem feita. Eu acho que ele se satiriza também, né, porque a gente tem o conhecimento ali na frente, tipo o drone em Jogos Vorazes, lá de 2012, ele vem pousando, tipo assim, ah, vem aqui, ele pousa e tal. Esse daí, Vlau, vai pra cima da pessoa. Eu adorei o filme. Gente, esses drones não são bons. Ou ele mesmo percebendo, né, de, ah, a gente não tem uma câmera ali, mas com certeza a gente vai ter no próximo ano, sabe? Sendo que a gente já vê, né, pô, a construção das arenas, tem câmera em tudo quanto é lado. É realmente interessante, fica tipo com uma curiosidade a mais, sabe, que o filme traz. E também faz um paralelo aí com a história do Snow, né? A gente sabe como que chega. Aqui a gente vê a construção, por exemplo, até os mentores, né, depois eles se modificam. Queria ver essa meiuca também. Apesar que é subentendido, né? A gente percebe que provavelmente o Snow deu novas ideias, a partir dos erros eles também trouxeram melhorias, né, para chegar pro que a gente vê no jogo 74. E também eu acho que o filme ele traz estruturalmente coisas similares, por exemplo, algo super chocante que supostamente não deveria acontecer os Jogos Vorazes, mas ainda assim eles vão lá e continuam assim. Isso só mostra a ruindade, né? Ah, não importa se a arena foi explodida, se a gente foi atacado, o jogo ainda vai continuar. Ah, morreu metade das pessoas que foram escolhidas? Não importa, elas iam morrer mesmo, sabe? Então eu gosto dessas nuances que estão ali no filme, se eles precisarem ficar apurrinhando essas informações pra você. Eu realmente não poderia estar mais feliz. É uma franquia que eu particularmente gosto, mas eu realmente amei esse filme. Nada compreensível a nota lá fora. E eu digo até do que eu experienciei de diferentes tipos de público que inclusive gostaram desse filme. Então eu acho que é uma franquia que ela está vivíssima. Espero que Suzane escreva mais pra gente ter mais adaptações aí pra frente. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse novo Jogos Vorazes? Teve mais algum detalhe que você percebeu e eu não falei aqui? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!